Bom, então a gente vai falar um pouquinho das características esperadas no exame de imagem. Nosso paciente tem 30 anos e sofre de uma doença inflamatória intestinal grave de longa data. Aí agora a gente vai ver alguns exames de imagem. Então aqui a gente vai ver a janela óssea sagital desse paciente, que em seguida já vem a janela óssea coronal dele. Junto a gente também vê uma pequena imagem da janela óssea axial desse paciente. Então, a gente viu no exame de imagem, a gente mediu a densidade óssea do paciente, já que ele obteve um afinamento cortical e várias fraturas. A gente viu também que ele tem osteopenia difusa com afinamento cortical e fraturas por esmagamento vertebral em vários níveis. A osteoporose ela pode ser dividida entre três tipos. No nosso caso, a gente tem o tipo secundário tipo 3, que foi um resultado por usar corticosteroides por longa data. A gente tem, nesse caso, também a osteopenia, que é uma situação caracterizada pela diminuição gradual de massa óssea. A gente tem uma taxa de índice de perda de massa óssea que é considerada normal e gera entre 0,3 ao ano, podendo aumentar até 3% na fase de hipogonadismo relacionada à menopausa. Agora eu irei explicar um pouquinho sobre as características e sintomas da osteoporose. No início, a osteoporose não causa sintomas, pois a perda da densidade óssea ocorre muito gradualmente. Algumas pessoas nunca desenvolvem os sintomas. Contudo, quando a osteoporose causa a quebra de ossos, fraturas, as pessoas podem sentir dor dependendo do tipo de fratura. As fraturas tendem a consolidar lentamente em pessoas com osteoporose e podem resultar em deformidades como uma coluna encurvada. Nos ossos longos, como os ossos dos braços e das pernas, a fratura ocorre normalmente nas extremidades dos ossos, não no meio. Os ossos da coluna vertebral estão particularmente em risco de fratura devido à osteoporose. Essas fraturas ocorrem geralmente no meio ou na parte inferior das costas. Existem diversas fraturas causadas pela osteoporose. Uma delas são as fraturas por compressão vertebral, que são as fraturas de vértebras da coluna. Elas podem ocorrer em qualquer pessoa com qualquer tipo de osteoporose. Essas fraturas são as fraturas mais comuns relacionadas à osteoporose. Outro tipo de fratura é a por fragilidade. Essas fraturas são as que resultam de uma queda ou de um esforço relativamente pequeno, como, por exemplo, uma queda de altura em pé ou menos, incluindo cair da cama, que normalmente não causaria fratura de um osso saudável. Outro tipo de fratura é a de quadril. Ela é uma das fraturas mais sérias e uma das principais causas de incapacidade e perda de independência em idosos. As fraturas no pulso são as que ocorrem com frequência, especialmente em pessoas com osteoporose pós-menopausa. Fraturas do nariz, costelas, clavículas e ossos dos pés não são consideradas fraturas relacionadas à osteoporose. Qual a importância da gente falar da osteoporose? Primeiro, a nossa população está envelhecendo, mas também ele é um importante problema de saúde pública, já que tem uma alta mortalidade, uma alta morbidade, ou seja, as pessoas adoecem por conta da osteoporose, e o custo para tratar é bem alto. Ficamos atentos aos fatores de risco, como se você está acima de 60 anos, se você é mulher e está naquela fase em que a menstruação está indo embora, ficar atento, porque nessa fase crítica que há uma perda óssea maior. Se tem algum antecedente familiar, pai, mãe, irmã, que tem osteoporose, magreza, uma dieta pobre em cálcio, se você fuma, bebe, se é sedentário, tudo isso é de ficar atento. A osteoporose pode ser diagnosticada quando se observa clinicamente uma diminuição da altura e então um achatamento das vértebras, porque já houve fratura. Ou então se você vai fazer um exame de raio-x e se depara com uma porosidade do osso. Existem alguns exames que servem para medir essa densidade óssea, como ultrassom, tomografia e outros exames. Qual a importância da gente falar da osteoporose? Primeiro,